O São Paulo precisa, impreterivelmente, de algumas contratações específicas. Já que não dá para trocar grande parte do elenco, então precisa fazer algumas contratações específicas. Tem algumas prioridades, eu vou citar duas, mas existem outras que também são relevantes, importantes. O São Paulo e o Crespo colocou isso na mesa, ele tem como desejo, vontade de ter um meia armador, isso mesmo. O meio de campo do São Paulo, quando joga o Marcos Antônio, agora o Danielzinho, ou outro jogador no lugar do Danielzinho, por exemplo, ou por excesso de jogos tem que tirar o Marcos Antônio, colocar ali um outro, um Bobadilha, um Pablo Maia, ele fica muito sobrecarregado quando está em campo. Por isso seria importante ter um meia armador. Pode ser o meia armador tradicional, aquilo que a gente sempre esteve acostumado no Brasil, mas é difícil o São Paulo conseguir um meia, né, de qualidade, aquele que... Porque assim, quando esse meia tradicional, ele não demonstra tanto empenho porque ele não é tão marcador assim, ele tem que descontar isso na habilidade, na qualidade, no passe de bola. Hoje, cada vez mais em desuso, você tem um profissional assim. Cada vez mais em extinção. Você não vê muitos meias assim. E se por acaso tiver, o São Paulo não teria bala na agulha para poder trazer um meia desse nível, dessa qualidade. Então prefere alguém mais forte, com mais velocidade. Então, o São Paulo precisa de um meia para fortalecer o meio de campo, para marcar e também fazer algumas infiltrações, entregar algumas bolas para os atacantes. Haja vista agora que o Caleri, que é um grande pivô, voltou para o elenco, precisa de um meia para entregar a bola para ele. Para tentar fazer com que o time seja mais cadenciado. Esse time precisa ter uma estrutura melhor, não ficar aquela bagunça desgovernada, bola alçada na área, vamos ver o que dá. Então o São Paulo quer mudar essa situação, o Crespo quer mudar isso. Para isso ele precisa de um meia. Essa seria uma prioridade. Agora, uma coisa parece certa, tudo indica que esse meia não será um meia de expressão como o São Paulo tentou, arriscou nos últimos tempos, como um Rames Rodrigues, como o Oscar, que está no elenco ainda, mas não joga, está uma situação estranha, esquisita, o São Paulo deve para ele, mas também deve para tantos outros jogadores, parece que o caso dele agora, com essa lesão, ficou ainda mais complicado, há uma situação aí que precisa ser resolvida, em geral, muitos não sabem o que de fato está acontecendo, associado à sua lesão e à dívida que o São Paulo tem com ele, se ele vai ou não parar de jogar futebol. Então, dado esse cenário, o São Paulo precisa de um meia, mas tudo indica que não será um meia famoso, badalado, como foi o caso do Rames, que não deu certo, o Oscar, que não deu certo, e outros jogadores que supostamente o São Paulo poderia trazer de renome, mas que o São Paulo nem tem bala na agulha e nem arriscaria novamente trazer um meia desse nível. Então seria um meia que pudesse ser mais forte e ter maior velocidade. Será que o São Paulo consegue esse meia? O que você acha? E quem você imagina que poderia atuar sendo um meia desse porte, desse nível? Será que o São Paulo consegue encontrar aqui no Brasil ou no cenário fora do Brasil? Um outro jogador que o Crespo gostaria e espera que o São Paulo ajude ele nesse sentido é também um atacante, mais de ponta, né? De um lado a gente tem o Ferreirinha, ele é esforçado, cisca muito, né? Mas tem hora que ele toma decisões técnicas erradas, tem hora que é para driblar e ele toca, tem hora que é para tocar e ele tenta driblar, tem hora que é para chutar no gol, ele tenta dar uma assistência. Ele ainda não encaixou no São Paulo tanto quanto ele poderia ter encaixado. Do outro lado, o São Paulo carece ali, a meia direita, né? Será que o São Paulo vai conseguir encontrar esse atacante? O São Paulo precisa desse atacante. O Crespo tem desejo, tem vontade de ter um atacante pela ponta. Será que vai encontrar aqui no futebol brasileiro? Parece difícil, mas é um desejo do Crespo. Ele gostaria de ter um atacante pelas pontas. O Lucas não tem mais a velocidade que ele tinha. Não dá para continuar contando com o Lucas para jogar desse nível, com essa força e essa velocidade. Então o Crespo tem esse desejo. Além dessas duas posições, qual é a posição que você acha que seria prioridade no São Paulo? Coloque aqui nos comentários.
Um abraço e até mais.